Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro O Espiritismo em sua mais simples expressão, ou em sua expressão mais simples. E temos uma pessoa com a mão levantada aqui, a Verinha. Você quer falar alguma coisa, Verinha? Bateu o dedo aí. Não, eu quero falar. Ah, Eu que bom. quero pedir desculpa, porque eu entrei um pouquinho atrasada. Eu estou com visita, mas eles saíram para buscar um lanche, e mesmo que eles chegarem, eu continuo. Não dá nada, não. E a Gisele justificou? Justificou. Ela foi ao Ah, cinema assistir Os Mensageiros, né? então, nós fomos na sexta-feira. Aham. Meu filho e minha nora chegaram na quinta e nós fomos na sexta. A gente queria às 19 horas, mas já tinha esgotado. Aí nós fomos às 17 e nós fomos a turminha do Obras da quarta-feira. A Aham. Soraya, a Marleninha, a Rosa, irmã da Marleninha, a Alcione e quem mais? Deixa eu ver quem mais foi. Eu sei que foi uma O turminha Sérgio, a boa. Selma, a Isso! Bernadette e o Marcos. Por que que a dona Honória não foi, Marleninha? Eu os convidei, ela falou, ai, minhas pernas doem, eu não me sinto bem. Eu bem que Entendi. chamei. Depois Eu daquele vi, dia, eu não. liguei para ela. E aquele dia você falou que dava carona para É, ela, tudo isso. direitinho, né? É. Mas aí Mas ela foi, não quis. Eu mas acho que foi ela não muito fica bom. muito confortável, né? É verdade, tem muita idade já também, né? Isso. É. Então, Perdeu Então, os tá bom. pés. vocês Era foram de isso que eu queria panelinha pro falar. cinema. Tá certo, velhinho. Então vocês foram de panelinha pro cinema. Coisa boa, é isso Fomos aí. de panelinha. Tá certo, tem que pedir desculpa não. E também você fica à vontade, se precisar sair, ou se até quiser desligar a câmera aí, fica bem à vontade, tá? Tudo bem, tá bem. Sem, Obrigado. sem problema nenhum. Lembrando que os nossos estudos ficam gravados também. Se aparecer algum imprevisto para alguém também, a gente toca normal, depois vai lavando uma louça ali e vê no YouTube também, não tem problema nenhum, não. E é isso aí. Bom, o livro que a gente estuda é um livro menor, né? Como a gente sempre lembra, né? Kardec fez para ser menor mesmo, numa linguagem mais direta, mais objetiva. E vejam só, a gente está quase terminando a segunda parte já. Esse livro aqui, a gente vai passar por ele relativamente de forma rápida, né? Mais ou menos rápida. Porque nós já esgotamos. Esgotamos ou não esgotamos? Porque espiritismo não pode ficar aqui o resto da vida conversando que não esgota, né? Nós estamos falando de uma filosofia, uma ciência. Mas nós já passamos pelo histórico do Espiritismo, estamos no final do resumo dos ensinamentos dos Espíritos. Então, Kardec dá o histórico, para quem for estudar esse livro, entender de onde vem o Espiritismo, né, de onde surge a curiosidade para começar a fazer um estudo aprofundado. E depois ele traz o resumo dos ensinamentos. Então, nós passamos por Deus, passamos por perispírito, passamos por erraticidade, né? Passamos por vários pontos, e nós estamos aqui falando de reencarnação. E depois a gente entra nas máximas extraídas do ensinamento dos espíritos. Então, além de dar o resumo, Kardec traz as máximas, né? São aquelas ideias principais, vamos dizer assim, aquelas ideias de conclusão que a gente consegue através desses ensinamentos. Nós estamos no item 22 do resumo dos ensinamentos dos Espíritos. Eu vou compartilhar minha tela e quem quiser se manifestar, fique à vontade, é só abrir o microfone, se quiser levantar a mão, se quiser falar direto, porque aqui, como deve ser um estudo de Espiritismo, nós não temos hierarquia. Aí, muito bem. Então vamos lá, ó. Item 22. O esquecimento das existências anteriores é um benefício de Deus, que em sua bondade quis afastar do homem as lembranças quase sempre penosas. A cada nova existência, o homem é o que fez de si mesmo. É para ele um novo ponto de partida.
Ele conhece seus defeitos atuais, sabe que esses defeitos são a consequência dos que tinha e tira conclusões do mal que pôde ter cometido. E isso lhe basta para trabalhar em se corrigir. Se tinha outrora defeitos que não tem mais que preocupar-se com eles. Bastam-lhe as imperfeições presentes. Então, esse é um ponto realmente que Kardec, na minha opinião, precisava passar nesse livro. Por quê? Porque é um questionamento que as pessoas que, às vezes, ainda não estão familiarizadas com a doutrina reencarnacionista se questionam, né? Ah, mas se eu fui isso, eu fui aquilo, por que eu não lembro? Eu quero lembrar, quero saber quem eu fui, quero saber o que eu fiz, né? Quem era minha esposa, quem era meu marido, né? Se é que tinha uma relação e tal. Então, aqui Kardec deixa claro, o esquecimento é um benefício de Deus. Por que benefício? Porque, olha aqui, a gente tem que lembrar que nós estamos num mundo de provas e expiações. E segundo nós estudamos semana passada, não é o pior dos mundos, mas está lá no comecinho ainda. Então, olha aqui, a maioria das nossas lembranças passadas, elas são penosas. Por quê? Porque a gente está num processo inicial, né? Se a gente dividisse assim em 6, 7 etapas, a gente está na segunda e na terceira. Nós temos muito que caminhar. Então é natural que a gente tenha errado muito. E aí, a gente lembrar do que a gente errou poderia trazer percalços na nossa caminhada. Vou dar um exemplo. Vamos supor, e a suposição, que eu tenha que me casar com determinada pessoa. Mas na outra vida, essa pessoa me fez muito mal. Aí eu já não ia querer casar com ela, né? Eu ia falar, ué, mas eu vou casar com essa mulher aqui, ela me maltratou tanto, né? Foi tão violenta comigo. Então a gente esquece para ter a oportunidade de refazer os laços. É só a gente pensar a dificuldade que a gente tem de sentar e tomar um café com uma pessoa que a gente tem uma questão. Imagina assim, ó, briguei com alguém em tal lugar. Você sentado lá da pessoa já é difícil. Quando a gente esquece, a gente tem a oportunidade de refazer esse laço e ficar desembaraçado para as relações. Imagina uma mulher gestando um filho, sabendo que tiveram um grande problema passado. Poderia trazer emoções que naquele momento não são necessárias, porque é uma oportunidade que ela está tendo de gerar, né? Depois de gerir a vida dele nos momentos iniciais, de dar um apoio na fase adulta, né? Então, o esquecimento ele é um benefício. E depois ele diz, ó, a cada nova existência, o homem é o que fez de si mesmo. Ou seja, não importa para mim agora, vou pensar como é que vai ser minha vida. Não importa se na vida passada eu fui rei ou eu fui um ladrão. O que importa é, com os instrumentos que eu tenho à minha frente, o que eu posso fazer? O que eu, Caio, posso fazer com os instrumentos que tem na minha frente? Ah, no meu trabalho eu posso ajudar assim, no centro espírita eu posso ajudar assim, eu posso cuidar da minha filha assim, eu posso rever esse problema que eu tenho assim. Então, o passado, ele não é um segredo, um mistério, não é isso. Só que ele vem o conhecimento dele vem no momento oportuno. Nós vamos saber das nossas existências passadas. Mas no momento atual, não é se ele não for necessário, ou se ele até for um entrave, a gente esquece mesmo. Porque Deus é bom. E ele nos permite esse esquecimento, né? Então, aqui Kardec diz, ó, a cada vez que a gente nasce, é um novo ponto de partida. Né? Imaginem uma pessoa que morou numa cidade pequena e teve muito problema lá, né? Errou com um, errou com outro, e ele não, quando ele muda para uma cidade nova, é uma nova oportunidade que ele tem. Ele não precisa chegar lá e falar para todo mundo, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Não, é daqui para frente. Tudo que a gente fez, seja de sábio ou seja de ignorante, nós vamos ter que lidar com isso. Isso é a lei de causa e efeito, não tem como fugir disso. Mas o conhecimento do passado, ele nos é retirado nos momentos oportunos,
como, por exemplo, agora, a maioria de nós aqui, ou todos, não sabemos quem fomos nas existências anteriores, não sabemos se a gente já teve uma relação anterior, se essa relação foi boa ou foi ruim. Mas a gente sabe de uma coisa, a gente sabe que a gente pode se relacionar bem no nosso estudo, se tratar com respeito, isso a gente sabe. E é isso que realmente importa. E é por isso que Kardec diz, ó, ele, né, o homem, né, o ser humano, conhece seus defeitos atuais. Sabe que esses defeitos são as consequências do que tinha. Então, eu sei que se hoje eu sou muito vaidoso, é consequência de um defeito que eu não lapidei lá atrás. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o que aconteceu lá atrás? Não, eu tenho que lapidar minha vaidade agora. Né? E assim com todos os nossos problemas. E, se por um acaso a gente tinha um defeito, eu vou deixar a Ana falar primeiro, depois eu continuo. Fica à vontade, Ana. Não, pode terminar. Pode terminar. Ah, tá. É só o finalzinho. Que é o seguinte, se a gente tinha um defeito e não tem mais, a gente não tem que se preocupar com ele. Né? Então, numa outra existência, eu era uma pessoa extremamente violenta. Sou violento hoje? Não. O que significa? Significa que eu me lapidei. Então, para que eu vou querer saber se eu fui violento ou não? Não tem utilidade. Pelo menos no momento em que nós estamos, né, na nossa escala evolutiva, não há necessidade desses conhecimentos. Né? Na verdade, é até um benefício que esses pensamentos, que esses acontecimentos, né, sejam momentaneamente bloqueados na nossa memória, né? Vamos dizer assim. Fica à vontade, Ana. Então, Caio, eu vou falar por mim, não vou falar por vocês. Agora que no estudo, né, você dando esses exemplos, e a gente vai refletindo sobre isso. Mas no dia a dia, envolvidos com as necessidades humanas, na satisfação das necessidades fisiológicas, né, das necessidades sociais, a gente acaba se envolvendo e esquecendo de parar e pensar. Eu sou um ser encarnado, estou aqui para aprender e não conheço nem os defeitos que eu tenho. Não para. Não é mesmo? Eu vou falar assim por mim, mas eu tenho a impressão que muitas outras pessoas... Olha, eu nasci em berço espírita, hein? Fui criada dentro do espiritismo. Agora, imagina quem nem acredita em reencarnação, não para refletir sobre isso, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Às vezes a gente se deixa levar e raramente se equipara para pensar sobre isso, tudo que você falou aí. É verdade, né, Ana? A gente falava antes da reunião que o tempo passa rápido, porque a nossa atenção está sempre voltada para alguma coisa, especialmente nos dias de hoje, que a gente tem aí o telefone à mão, que nos entretém, né, e tal. E é verdade. Por isso que é importante a gente, de vez em quando, parar, seja no momento da prece, seja nos nossos estudos aqui, né, e refletir mesmo, né, porque a gente se deixa levar. Nós fomos influenciados por um monte de coisa, por uma sociedade toda, né, que nós mesmos construímos, e que trazem, às vezes, problemas que são exclusivamente materiais. Né? A gente tem que resolver coisa no banco, a gente tem que pagar conta, tem que ver vencimento, a gente está exposto a muita vaidade, a gente mesmo se pega sendo vaidoso, né? Enfim, tanta coisa que aparece durante a vida, e a gente esquece desse propósito. O nosso propósito, e a gente é espírita, e o espiritismo bate, quase todos bate na mesma tecla, que é a reforma íntima. Se a gente aprofundar o espiritismo, quase todo o assunto cai na reforma íntima. Mas a gente acaba deixando um pouquinho de lado e esquecendo mesmo, né? Fique à vontade. Às vezes a gente até consegue alguma coisa,
Mas é como Jung dizia, a maioria e Joana de Ângeles fala para nós, a maioria das nossas decisões não são tomadas de forma plenamente consciente. Nós fazemos nossas escolhas, muitas vezes, inconscientemente. Isso é verdade. Daí a necessidade de pensar o que vai fazer, e também daí a necessidade da gente trabalhar nossa humildade, porque muitas das nossas escolhas a gente pode voltar atrás, né? Só que a gente acaba não sendo humilde muitas vezes e às vezes a gente tem que abaixar um pouco a cabeça para rever, né? E falar, olha, eu errei, né? Preciso rever. Caridade e humildade, né? São as duas alavancas contra o orgulho. Ainda hoje, estudando o Evangelho, nós falamos sobre isso. É muito importante essas duas virtudes, né? A caridade e a humildade, para a gente conquistar a verdadeira felicidade. É isso mesmo. A gente tem que estar sempre atento a essas virtudes, né? E se a gente perceber que elas estão meio pequenininhas, nós temos que trabalhar mais ainda para aumentá-las, para que elas possam se tornar atitudes naturais, né? Para que a gente consiga... Mas a gente deixa o ego falar mais alto, né? A Joana de Ângeles, ela fala muito na ponte ego-céu, que nós não sabemos fazer ainda essa harmonia entre os dois. E a gente deixa o ego predominar, prevalecer. É justamente o maior representante do orgulho e do egoísmo é o nosso ego. É verdade. É isso mesmo. Então, esse item trabalha justamente isso, né? Essa necessidade da gente tomar, se atualizar, vamos dizer assim, dos nossos defeitos, prestar atenção nisso, que é realmente na prática da nossa lapidação pessoal, da nossa forma íntima, é o que importa. E o passado, né, nas nossas outras encarnações, no momento oportuno, né, quando for necessário, a gente vai ter acesso a isso e vai trabalhar essas questões. Mas agora, quase todos nós não sabemos o que se passou e realmente não é algo que seja relevante. E vou só fazer um alerta, né, rapidinho. E um alerta que é o seguinte: muitas pessoas, nessa ânsia de saber de vidas passadas, procuram envaidecidamente, né, até com vaidade muitas vezes, essas informações. A gente tem que lembrar que nem todas as informações que vêm dos espíritos são fidedignas. E aí muitas pessoas acabam ludibriadas, acabam enganadas, porque através da vaidade buscam querer saber quem foi no passado, e muitas são enganadas. Não, você foi um rei, né, você foi um grande, pessoa muito importante e tal, e as pessoas acabam se enganando. Então, a gente tomar muito cuidado com isso também. Fica à vontade, Ana. Esse item aí, que você acabou de explicar, ele me fez lembrar a teoria dos 3 estados, de João Henrique Pestalozzi, o grande mestre de Kardec. Porque nessa teoria que Pestalozzi elaborou, ele diz o seguinte, que o homem biológico é produto da natureza. O homem social é produto do meio, mas o homem moral, que é justamente isso que você falou aí, a gente fazer a nossa transformação moral, que você usou o termo de forma íntima, nós precisamos do autoconhecimento para fazer essa transformação moral, né? Foi o que você falou, você explicou. Então, esse homem moral é produto de si mesmo. Ninguém pode fazer por você. É você consigo mesmo. Se conhecendo, podando as arestas, observando quais são os defeitos, quais são as qualidades que nós já trazemos, e nós não paramos para pensar nisso, nem sempre. Eis a questão. Exatamente, não conhecia, não. Muito interessante esse pensamento de Pestalozzi aí, porque realmente, né, na questão moral impera a autorresponsabilidade, né? E acredito eu, não conheço, mas que à medida que a gente
que eleva-se o homem moral, o homem social se fortalece, não é tão influenciado, né? Acredito eu, né, que Pestalozzi deve ter trabalhado mais ou menos com essa ideia. Muito bem. Vejam como esse livro é interessante, né? São resumo dos ensinamentos, com um item. A gente podia fazer um item por ano, se a gente quisesse. Porque é muito profundo, né? Mas... Então, mas é isso aí que você falou mesmo. Um estado não se sobrepõe ao outro. Eles estão interconectados. O estado biológico com o estado social e o estado moral. É o que você disse, né? A moral é o principal, né? Mas interconectado com os outros. Porque o homem biológico, por exemplo, ele é muito instintivo. E justamente nós temos que abrandar um pouco e podando as arestas instintivas. E aí nós vamos nos aperfeiçoando moralmente e socialmente. Então, está tudo integrado, como você falou aí mesmo. Ah, legal. Até anotei aqui para eu pesquisar depois. Muito bem. Então, vamos lá. O item 23. Se a alma não viveu antes, é que é criada ao mesmo tempo que o corpo. Então, aqui Kardec vai trabalhar essa suposição, a ideia de quem não acredita na reencarnação, né? Então, Kardec vai trabalhar assim, ó. Se a alma não viveu antes, ela foi criada junto com o corpo. Nessa suposição, ela não pode ter nenhuma relação com as que a precederam. Pergunta-se, então, como Deus, que é soberanamente justo e bom, pode tê-la tornado responsável pelo erro do pai do gênero humano, maculando-a com um pecado original que ela não cometeu. Dizendo, ao contrário, que ela traz ao renascer o germe das imperfeições de suas existências anteriores, que ela sofre na existência atual as consequências de suas faltas passadas. Dá-se do pecado original uma explicação lógica que todos podem compreender e admitir, porque a alma só é responsável por suas próprias obras. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Então, o que Kardec está falando aqui para nós? Ó? Ele diz o seguinte: se a alma viveu antes, se a alma não viveu antes, ela é criada juntamente com o corpo. Então, uma mulher engravidou, né? Teve a fecundação, seria ali a criação da alma, segundo essa ideia. Então, como é que Deus, sendo soberanamente justo e bom, poderia responsabilizar alguém pelo erro de outrem? Ele está fazendo referência ao quê aqui? Ele está fazendo referência à ideia de que nós temos defeitos, nós temos os pecados originais, por causa do erro de Adão e Eva, né? Seria aqui o pai do gênero humano, né? Então, é justo que uma pessoa erre e as demais se responsabilizem por isso? Ou como eu ouvi de uma pessoa de outra religião uma vez, que a mulher sentia dor no parto como um castigo por Eva ter cometido o erro lá, então a mulher sofreria as dores do parto. Então, isso condiz com o Criador justo e bom? Claro que não, é uma questão lógica, né? A gente é responsabilizado pelos nossos atos. Não é justo que eu cometa um crime e minha filha pague por isso. Minha filha vá presa porque eu errei. Assim como não é justo que alguém a que se atribui, né, ser o pai do gênero humano, né, ser o primeiro dos homens, ter errado e os demais pagar por isso.
né? Aí fala, mas ele traz o germe das imperfeições de suas existências anteriores, né? Então, não é correto. E aí, o que a gente traz? A gente até falou semana passada. O pecado original é o pecado que nós trouxemos na origem, nós. Então, eu caio. Se eu for um cara muito pão duro, avaro, né? Eu tenho esse erro, esse pecado, pelo que eu fiz lá na origem, nas outras vidas. Ou nas outras vidas eu não corrigi isso, então cada um é responsável pelas suas próprias obras, né? Ou como a gente falava na evangelização, ninguém planta chuchu e colhe morango. Não tem jeito. Se eu sou assim hoje, é consequência do que eu fiz anteriormente. Fica à vontade, Ana, pode falar. Pela Bíblia, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, né? Pela metáfora, foi ele que disse: parirás com dor para as mulheres, e para o homem comerás o pão com o suor do teu rosto. Então, foi o próprio Deus que impôs esse castigo tremendo. Segundo, né? É o que está lá, né, Ana? Segundo o que está lá na Bíblia, né? Mas é uma metáfora, porque na realidade nós vimos que essa expulsão do paraíso é justamente quando o homem já tem um certo conhecimento, toma conhecimento que ele comeu do fruto da árvore do bem e do mal, que ele não podia comer, ele já tem um certo conhecimento sobre o que é bem, sobre o que é mal, então ele vai adquirindo livre-arbítrio, né? Então é como se Deus dissesse: vai que agora você é livre, cuidado com as suas escolhas. E nós não tomamos tenência até hoje com as nossas escolhas. Aí vocês vejam como essa ideia aí que a Ana falou, né? É de acordo com aquela sociedade. Então, a mulher sofreria o parto, com as dores do parto, e o homem, né, o sexo masculino, sofreria com o trabalho, porque na época só o homem trabalhava, né? A mulher ficava em casa. Hoje os dois trabalham, né? Então a mulher ainda está pagando aí a parte do homem, porque ela também está suando aí para ajudar a manter a casa, né? Mas como a Ana falou, é uma questão de alegoria, né? Nós estudamos isso bem na Gênesis, é uma ideia alegórica, né? Das responsabilidades aí, né? A gente sabe que não é assim que funciona e que a dor do parto, ela tem respostas biológicas para isso, né? A mulher sente as contrações. Fica à vontade, dona Honória. Estou falando, né? A dor do parto, eu achava que não existia uma dor mais horrível. Mas quando eu infartei, a dor do infarto é pior. Porque ela dá uma dor no pé da língua, que, nossa senhora, a gente vomita de tanta dor. Eu achava assim, nossa, eu acho que não tem dor pior do que a dor de parto, mas tem sim. Muito bem. Verinha, fica à Pois é, vontade. dona Honória, e eu já... Eu tenho os 4 filhos, foi parto normal. Os dois mais velhos foi parteira que ficou comigo. Depois a Gil nasceu em Furnas. A Gil era miudinha, nasceu facinho. Agora o Joãozinho tive que ir no hospital regional. Ai, as minhas enfermeiras quase me matou de tanto cacar minha barriga. Eu já falo que é a dor neuropática, dona Honória. É pior do que a dor do parto. A dor do infarto é pior. É muita dor. A do infarto eu não senti, mas a neuropática é terrível. A do infarto, do infarto dá uma dor assim no pé da... Deu em mim. Aqui no pé da língua, mas era uma dor desesperada. A gente foi para o hospital e elas me puseram na maca, eu não aguentei ficar. Eu tive que sentar na cadeira e vomitei até, de tanta dor. Nossa, é horrível. Deus o livre. Pode continuar. Obrigado, dona Honória. Obrigada a você. Pode falar, fica à vontade. Pegando o gancho da dona Honória aí, eu tenho uma irmã que fez 3 partos normais. E ela teve cólica de rins. Ela disse que é muito pior a cólica de rins do que a dor do parto. Então, deve ser igual a dona Honória está falando, que é a dor do infarto, então.
A competição das dores aí, ó. Dessas três, com certeza, a do parto é melhor, né? Porque apesar de doer, eu não tive, né? Mas apesar de ser uma dor muito difícil, traz E a dor do parto, depois você vai ficar com aquele entusiasmo com aquele bebê, né? Aí é muito bom. Agora, essas A dor dores, do a parto dor que a passa, gente vai né? sofrer, não tem nada a ver. A dor do parto passa, Passa, né? mas tem dor que fica. É. Fica à vontade, Marilinha. Ô, Caio, eu quero perder essa competição aí, viu? Quero ficar em último lugar. Vocês fiquem à vontade para passar na minha frente. A pior dor que eu senti foi quebrar a mão, mas eu acho que eu tô bem longe. Vocês estão bem na frente, viu? Ai, ai. Mas é isso aí, muito bom. Vamos lá. Item 24. A diversidade das aptidões inatas, morais e intelectuais é a prova de que a alma já viveu. Se tivesse sido criada ao mesmo tempo que o corpo atual, não estaria de acordo com a bondade de Deus ter feito umas mais avançadas que as outras. Porque selvagens e homens civilizados, bons e maus, tolos e inteligentes, dizendo-se que uns viveram mais que os outros e mais adquiriram, tudo se explica. Então é justamente isso, né? Nós não podemos esquecer do conhecimento que a gente traz das vidas passadas, né? Não seria justo que nascesse duas crianças, uma muito apta à música e outra não. Não seria justo que uma nascesse com grande talento e a outra não. Fora o resto, né? Uma nasce cega, outra não, uma tem outra deficiência, outra não. De onde que vem essa diferença? Né? Aí alguns dizem, não, essa diferença é meramente biológica. Mas não é, tem aptidões que a gente não explica. Temos crianças, né, muito desenvoltas, tá, em áreas específicas, né, e que são, na verdade, cargas que elas trazem do passado, cargas de conhecimento mesmo. Né? Então, Deus não poderia ter criado um de um jeito e outro de outro. Né? Imagine na época da escravidão, né? Uma criança nasce negra e a outra branca. Ora, seria uma injustiça enorme nascer uma criança dentro de uma sociedade escravagista, com as características de um escravo e outra não. Agora, quando a gente leva em consideração o caminho de cada um, a gente entende. Né? É a mesma coisa que a gente falar. Olha, o fulano é professor de matemática e o ciclano é professor de português. Você sabe o motivo. Qual que é o motivo? Um fez faculdade de matemática e o outro fez letras. Ah, mas o mercado está melhor para professor de matemática. Tudo bem. Não é injustiça. Foi o caminho de cada um. E aonde nós estamos hoje é o caminho que nós percorremos. É a experiência que a gente tem que passar. Então, alguns de nós, estudaram mais. Outros de nós se lapidaram melhor na questão moral. Então, cada um de nós tem seu trajeto. E nós estamos no ponto da corrida de acordo com o que nós fizemos. Lembrando que, apesar de cada um estar num grauzinho diferente, no geral, nós estamos mais ou menos numa faixa muito próxima. Por isso que estamos aqui na Terra. Né? Muito bem. Item 25. Se a existência atual fosse a única e devesse decidir sozinha o futuro da alma para a eternidade, qual seria o destino das crianças que morrem em tenra idade, não tendo feito nem bem e nem mal? Elas não merecem nem recompensas nem punições.
segundo as palavras do Cristo, cada um sendo recompensado segundo suas obras, elas não têm direito à felicidade perfeita dos anjos, nem merecem ser dela privadas. Diga-se que poderão, em uma outra existência, realizar o que não puderam naquela que foi abreviada, e não há mais exceções. Pois bem, qual que é o raciocínio que Kardec traz? Olha, vamos imaginar uma criança que morre aos 2 anos de idade. 2 anos. Essa criança iria para o céu ou para o inferno? Bom, para o inferno não dá para ela ir, porque ela não cometeu mal nenhum. Então ela iria para o céu. Mas veja a facilidade que ela teria frente a alguém que enfrentou uma vida dura e penosa, que enfrentou tentações, que enfrentou relações sociais difíceis. Seria melhor ter morrido com 2 anos, para conseguir a glória rápida. Então não tem sentido essa ideia. Por isso que ele fala, ó, se cada um vai ser recompensado segundo as suas obras, alguém que morre em tenra idade não merece nem o mal e nem o bem, porque nem bem ela fez. Mas por que ela não fez bem? Olha, ela não tem nem autodeterminação ainda. Ela está praticamente instintiva, né? Ela quer, quando é pequenininha, ela quer comer, quer dormir. Ela está se descobrindo, ela não tem ainda o livre-arbítrio aguçado a ponto de dizer: vou chorar de noite para provocar meu pai. Ou vou chorar de noite para ficar pertinho do meu pai. Ela não sabe, ela simplesmente chora. Então, não faria sentido essa ideia. Mas, se levar em consideração que essa criança vai ter outras oportunidades de reencarnar, e aí sim ela vai trabalhar, ela vai ter as chances de escolha. Aí acabam as exceções. Independente se a criança morre com 1 ou com 100 anos, se ela nasce pobre, se ela nasce rica, se ela tem problemas físicos, se ela não tem, independente de qualquer coisa, com a ideia da reencarnação, a gente se tranquiliza, porque sempre haverá novas oportunidades e haverá passado que justifique o momento presente. São essas ideias que Kardec traz para nós. Continuando mais ou menos com essa discussão, Kardec fala aqui no item 26. Pelo mesmo motivo, qual seria a sorte dos cretinos e dos idiotas? Eu coloquei o significado de cretino e idiota porque mudou com o tempo. Então, cretino é uma pessoa que apresenta uma deficiência mental acentuada. E o idiota é aquela que não tem muita inteligência. Então, quando fala de cretino e idiota aqui, está falando de pessoas que têm problemas mentais, né, que não conseguem desenvolver mentalmente como os demais, ou que tem uma idiotia, né, tem um discernimento um pouco piorado, vamos dizer assim. Então, qual que seria a sorte deles? A pessoa nasce com deficiência mental. Ela não tem o discernimento que nós temos aqui. Então, ela atravessa o outro na fala, né? Se ela não for bem comportada e até não utilizar determinado medicamento, ela se torna agressiva ou muito sexualizada. Ela não tem esse discernimento que nós temos, né? Eu sei que conversando aqui eu não posso falar um palavrão aqui no meio da reunião, mas tem pessoas que têm um comprometimento mental que não consegue entender isso, né? Então, o que seria o destino desses? Esses estariam fadados ao quê? Ao mal, por serem muito agressivos, muito rebeldes, né? Então, Kardec diz para nós, ó, não tendo nenhuma consciência do bem e do mal, não tem nenhuma responsabilidade sobre seus atos. Deus seria justo e bom tendo criado almas estúpidas também nesse sentido de falta de inteligência, para destiná-las a uma existência miserável e sem compensação? Admitais, pelo contrário, que a alma do idiota e do cretino, ou seja, das pessoas com deficiência mental, é um espírito em punição, né, ou em consequência, né,
num corpo impróprio para exprimir seu pensamento, em que ele é como um homem fortemente comprimido por laços, e não tereis mais nada que não seja conforme a justiça de Deus. Então, se a gente entender que essas pessoas que estão ali, naquela existência, com uma deficiência mental acentuada, que atrapalha até a vida cotidiana, qual seria o sentido de Deus criar uma pessoa desse jeito se não houvesse reencarnação? Se essa pessoa não consegue acertar e errar, ela não poderia ser julgada no juízo final. Né? Então, mas se a gente leva em conta a reencarnação, a gente vê que essas pessoas, elas têm um motivo de estar assim. Né? E eu reforço aqui, eu não entendo, eu acho que a palavra punição aqui também não estaria bem colocada nesse sentido, porque a punição aqui é uma sentido de consequência. Ela está passando por aquela experiência para desenvolver algum lado. Então, o espírito tem o seu raciocínio, mas não consegue exprimir, né, no sentido de manifestar. E isso tem um ensinamento para aquele espírito. Não que ele está punindo, a gente não pode achar que as pessoas que têm deficiência mental foram péssimas na vida passada. Isso é um erro. Né? Aqui Kardec está falando no sentido da consequência. Essas pessoas, nessa vida, têm que passar por essa experiência de não conseguir exprimir bem suas ideias, porque assim elas vão ter um determinado aprendizado. Fica à vontade, Marlene, desculpa ter me alongado. Imagina. Assim, é difícil a gente entender, né? Como existem pessoas ainda que são inteligentes, são até sábias, e não acreditam na reencarnação. Como que digere isso, né? Eu fico boba de ver. Interessante isso, né? Sendo que quando você crê na reencarnação, fica tudo fácil, assim, para a gente aceitar, né? A sabedoria de Deus, a bondade. É só isso. Eu acho que, na verdade, o que acontece é que muitas pessoas pegam o dogma pronto e aprendem que não podem questionar o dogma. Então, eles simplesmente dizem, né? Então, acaba que não aprofunda no pensamento, né? Pelo menos eu acho que é assim, né? Pelo menos para algumas pessoas que eu conheço. Tanto é que quando você vai conversar e tenta aprofundar um pouquinho, a pessoa foge da conversa, né? Não é assim mesmo, porque é difícil encarar a realidade sem tentar entender as coisas, né? Então, daí a beleza do espiritismo, é você não ter o dogma, né? Se tivesse dogma, não tinha essa reunião nossa aqui, né? A gente ia chegar e falar, é assim. Por quê? Porque está escrito. Próximo. Né? Aqui não, a gente explica, a gente entende, né? Estuda, Kardec explica, e por quê? É porque é assim, é porque é assado. Né? E realmente a doutrina da reencarnação, ela traz uma clareza enorme para essas dificuldades que aparecem aí na nossa existência. Tudo bem. Item 27. Em suas encarnações sucessivas, ou seja, uma atrás da outra, o espírito, tendo-se pouco a pouco despojado de suas impurezas e aperfeiçoado pelo trabalho, chega ao termo de suas existências corporais. Ele pertence então à ordem dos puros espíritos ou dos anjos, e goza ao mesmo tempo da visão completa de Deus e de uma felicidade sem mescla pela eternidade. Bom, o que a gente vai entender disso aqui? Primeiro, a gente vai entender onde é que chega a reencarnação. Não é algo sem fim. O fim da reencarnação, vamos dizer assim, é o espírito entrar numa ordem pura e de felicidade plena, sem mescla, porque a gente vive mesclado, né? Nós estamos felizes aqui, passa 10 minutos e a gente fica triste, depois a gente passa um período bom, depois um período ruim. Aqui é uma felicidade sem mescla, uma felicidade pela eternidade. Nós não vamos ter um fim, nós vamos ser eterno para frente, né? Mas essa seria a conclusão da reencarnação. Porque também a gente tem que lembrar que o livro é feito para quem não tem o conhecimento do espiritismo.
Então, a pessoa, Kardec foi explicando, a pessoa fala, tá, aí fica reencarnando, e aí? E aí, item 27. Você vai reencarnando, vai se despojando, você vai ficando livre das impurezas e vai aperfeiçoando o seu trabalho. Quando chega ao termo de suas existências corporais, ou seja, você não precisa mais disso aqui para aprender as coisas daqui. Você vai chegar no nível de Jesus, por exemplo. Jesus esteve na Terra, não foi para igual a gente, veio porque tinha que vir, não. Ele foi missionar, foi uma missão dele. Ele veio porque ele quis, para poder trazer esse ensinamento aqui. E a gente vai chegar nessa ordem. Ah, então você está se comparando a Jesus? Claro que não. Mas Jesus é um espírito que está numa ordem dessa. Pureza, de felicidade plena, pela eternidade. E nós vamos chegar lá. Não vai ser no fim dessa encarnação, nem no fim da próxima. Vai demorar muito. A Marleninha até coçou a cabeça. Falou, meu Deus do céu, estamos lascados. Mas é isso. Porque se a gente vai se despojando do defeito dele, a pessoa era muito agressiva, batia muito nos outros, tudo saía no tapa. Aí ela vai melhorando, ela para de dar tapa, ela começa a xingar. Já melhorou, mas não tá bom ainda. Ela vai parando de xingar, aí ela começa a pensar, ela não fala, ela pensa. Aí ela para de xingar, para de pensar e começa a entender que as pessoas erram e ela fica plena com isso. Ela se despojou de um problema. E isso com os demais também. Ela era muito materialista, ela vai se despojando, e assim vai. O que vai acontecer? Ela vai se purificando. Purificando, a gente perde a necessidade do corpo físico, porque a gente não pode esquecer que o corpo físico é um meio pelo qual a gente aprende. Então, veja, a gente sabe a importância que é vigiar os nossos pensamentos. Vou dar um exemplo. Vigiar os nossos pensamentos. Quando a gente tem um pensamento muito negativo, ou quando a gente começa a ter problema, você fica muito nervoso, e aí o seu corpo físico vai te dando reações. E você vai aprendendo a não ficar pensando em coisas ruins. Então, o corpo físico tem um motivo de estar aqui. Então, a gente sente as vontades para trabalhar, para melhorar. Então, a gente está aqui, eu sou obrigado a ouvir as pessoas em volta de nós. A leitura no começo da reunião falava disso. Eu sou obrigado a viver em sociedade, não tem conversa. Porque o meu corpo físico aqui me obriga a isso. Eu sou obrigado a ter vizinho. Você pode comprar uma casa no condomínio fechado mais chique da sociedade. Seu vizinho pode fazer barulho, do mesmo jeito. Então, isso nos obriga a ser humilde, nos obriga a dialogar. Então, se a gente pensar na sociedade como foi evoluindo, a gente foi obrigado a conviver com o diferente, a entender o diferente, muitas vezes em ser o diferente. E é isso que o corpo físico vai nos proporcionando. Mas chega um ponto, a gente não precisa do corpo físico para aprender isso mais. A gente consegue simplesmente pelo amor. Hoje a gente precisa da dor para nos ensinar ainda. Mas chega um momento que o ensinamento é só pelo amor. Fica à vontade, Ana. É o estado social da teoria do Pestalozzi, que nós não podemos abrir mão dele. Nós não podemos abrir mão do homem biológico, que é instintivo, do homem social, que é aquele que convive em sociedade, e o homem moral é a convivência consigo mesmo, o despertar de si. É isso mesmo. Eu até peguei aqui o livro de novo. É o Fonte Viva, do Chico e do Emmanuel. É o item 154, né, que fala, ninguém vive para si. E aí ele fala, vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. E é isso. Nós estamos aqui, nessa reunião, porque os nossos familiares estão respeitando nossa privacidade de estar aqui agora.
nós estamos no nosso trabalho, não importa onde é seu trabalho, se é dentro de casa, se é no fórum, se é na escola, você está trabalhando para o outro, está trabalhando para o outro. Você está dando aula, tem um aluno ali que às vezes você não concorda com a atitude dele. Nós estamos em relação social, e isso é necessário. Mas para a gente estar nessas relações, é necessário o nosso corpo físico, para a gente poder fazer isso. É preciso que a minha filha seja frágil para eu desenvolver esse amor e cuidar dela. É necessário isso. É necessário os conflitos para que a gente aprenda, porque a gente não aprende tudo pelo amor. Então, esse corpo físico que a gente tem, ele é necessário para o nosso desenvolvimento. Vocês imaginem se a gente não sentisse nem frio, nem fome, nem casa a gente tinha construído, a gente tinha desenvolvido a inteligência. Porque se a gente construir um teto na cabeça, é porque ninguém quer tomar chuva enquanto está dormindo. Se a gente desenvolver uma geladeira, é porque não dá para ficar comendo carne crua, comida. A gente desenvolveu esse corpo, ele nos proporciona tudo isso. Desenvolver a inteligência e desenvolver a moral. Mas, quando a gente chega no nível de não precisar desse desenvolvimento mais, quando a gente tiver aqui, ó, como o texto diz, uma visão completa de Deus, aí a gente não precisa encarnar mais. Ah, mas a gente pode ser um missionário? Acredito que sim, né? Mas não é necessário mais essa erraticidade, né? Esse tempo lá e voltar de novo. E você vai ver, então, cara, você foi machista, você vai nascer mulher, agora você vai aprender a respeitar o sexo oposto, e depois você vai aprender isso. Quando eu parar de ter que aprender essas coisas, eu não preciso do corpo mais. Tudo isso, o que proporciona é o nosso corpo físico. Daí essa importância dele. A gente precisou sentir fome e aprender a não bater no cara do lado para saciar essa fome. Então, a gente vai aprendendo isso com o desenvolvimento nosso individual e também o coletivo. Quando a gente chegar no ponto de não precisar mais do corpo físico, quando a gente atingir essa ordem de espírito puro, aí a gente não precisa mais ficar reencarnando em corpos físicos. E é isso aí. Terminamos aqui o item 27. Na semana que vem, a gente vai para o 28. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Muito bem. Aí, ó. A necessidade da comunicação visual fez a gente desenvolver essas palminhas aí que a Ana mandou, né, Ana? Não precisa. É isso aí, eu também bato palma. Não tô, aqui no celular eu não consigo fazer isso. Muito boa foram, né, as lições de hoje, esses vários itens aí. Excelentes mesmo. E no 28 ele vai falar da lei do anjo da guarda. O anjo da guarda é uma lei natural. É uma lei, todos nós já nascemos com direito a um. Santo Agostinho tem uma lição no Livro dos Espíritos, um texto maravilhoso, quase poético. Ele fala sobre o anjo da guarda, sobre essa lei. É isso aí. Então, a gente está vendo aí que, no começo, aí, a gente estava um pouco, não inseguro, porque Kardec não tem esse problema, mas, assim, na dúvida sobre esse livro, né? Porque a grande maioria de nós não conhecia, eu também não conhecia. Mas vejam que livro legal, né? Até acho que foi a Verinha que falou, não lembro se foi acho que foi a Verinha que falou que estava indicando aí, pô. Que livro que eu pego? Pega o Espiritismo na expressão mais simples. Que aí é um livro realmente para quem quer fazer aí uma viagem pelo Espiritismo um pouco mais rápida, é muito bom, né? Pena que a publicação dele física não é tão divulgada, né? Não é tão, talvez não seja tão vendável quanto os outros. Mas, enfim, é isso aí. Muito bom.